Ninguém fala mal de ninguém. Está gravando, iniciando. Cadê? Iniciar. Pronto. Boa noite a todos. Estamos começando. Deixa eu aqui abrir a ata. Eu sempre faço essa situação, né? Acelera para começar, mas na hora de ver, nunca sei que número que a gente está. Estamos na reunião 374, reunião ordinária 374. Bem-vindo todos os conselheiros, os convidados, aqueles que estão acompanhando. Nós temos hoje uma pauta um pouco densa, mas é rápida. Eu acho que a gente vai guardar um tempinho para tratar da questão do PLC 71. Mas vamos seguir a ordem da pauta e a gente prossegue, tá? Primeira aprovação das atas da reunião 117, reunião extraordinária 117 e da reunião ordinária 373, que foi a reunião do último mês. Em relação à reunião extraordinária 317, alguém tem algum comentário? Não? Então vamos para a deliberação, tá bom? A gente vai fazer o formato de deliberação mais simples. E eu vou pedir para que aqueles que gostariam de aqueles que votam contrariamente se manifestassem nesse momento, por gentileza. Pode ser pelo próprio microfone. Aqueles que desejam votar, ou, na verdade, que gostariam de se abster dessa votação, por gentileza, se manifestem agora. Pode ser pelo microfone também. Eu vou me abster para a reunião extraordinária, porque eu não fui. Uma abstenção da Aline. Então, está aprovado por maioria de votos o texto da ata da reunião extraordinária 117. Partindo, então, para a segunda ata, é a ata, então, 373, que foi a reunião ordinária do mês de novembro. Está aberto aqui para alguma manifestação sobre o conteúdo ali. Bom, não há manifestações, vamos para as deliberações, né? Também de forma simplificada. Alguém gostaria de votar contrariamente? Por favor, se manifeste agora. Não há votos contrários. Se alguém gostaria de se manifestar, se abster, por favor, se manifeste agora. Não há abstenção, portanto, aprovado o texto da ata 373 da reunião ordinária por unanimidade. Ótimo. Segundo ponto é a gente fazer a aprovação da agenda de reuniões ordinárias para o ano de 2023. Nada obsta que a gente em tempo possa reorganizar, tá? Mas foi feita aqui, já foi levada uma sugestão e alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma manifestação a respeito dessa sugestão? Não? Como que está a minha conexão? Tá boa? Tá bom, hoje tá bom. Apareceu aqui um sinal aqui para mim que parecia que não estava bom, mas vamos lá. Alguma manifestação a respeito da agenda que foi levada? Não? Então vamos para aprovação, tá bom? Vou fazer da forma simplificada também. Se alguém for votar contrariamente ou se abster, por favor, se manifeste. E aí a gente vai considerar esse voto. Não há nenhuma abstenção nem votos contrários, então a agenda, conforme sugestão já encaminhada a todos por e-mail, ela fica aprovada por unanimidade. Vamos formar, então, uma comissão para examinar o PLC 88 de 2022. Já foi encaminhado o texto aos conselheiros por e-mail. Eu estou abrindo ele aqui. Ele trata de construções hostis. Vendo aqui o texto. É um projeto feito pela vereadora Guida Calisto, e ele trata de
vedação de construção, construções e intervenções hostis nos espaços públicos de livre circulação em Campinas. E a gente precisa montar uma comissão para tratar desse assunto. Eu li o texto, né, da lei, eu acho que tem bastante coisa para a gente considerar, porque ele carece um pouco de aspectos técnicos, os urbanistas vão entender um pouquinho mais, né, mas eu imagino que careça de uma visão técnica adequada e até me traz uma série de dúvidas. Então, acho que é importante a gente tratar com atenção sobre essas limitações, né? Muito abrangente, vai limitar completamente qualquer tipo de situação, inclusive trilho, inclusive em circunstâncias que a gente não consegue prever. Alguém gostaria de relatar? Ronaldo. Oi. Dá licença, só um minutinho. Só corrigindo, que eu acho que no edital saiu 88 de 2022, mas na realidade o projeto de lei é de 2021, tá? Só corrigindo. Eu encaminhei o projeto certo, mas aqui no edital saiu de 2021, esse projeto de lei. Tá. A gente... perfeito, 28 de outubro de 2021. O número dele é 88 mesmo, de 2022. Ou não? Não, não é, porque no ofício que a presidente da Câmara encaminhou, ela pôs 88/2022. Mas no próprio projeto de lei está 2021. E realmente ele é de 2021. Foi um erro que saiu no ofício. E eu embarquei e acabei colocando 2022 no edital. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então fica feito aqui fica retificada a informação, né? Quem poderia relatar esse projeto que mexe muito com os espaços públicos, com a discussão dos espaços públicos? Quem gostaria de fazer parte dessa comissão? Está aberto aqui para... as pessoas interessadas. Um de cada vez, gente. Nessa hora as pessoas começam a olhar para cima, um para o lado. Ninguém viu, ninguém sabe. O professor monta o grupo, se ninguém se manifestar. Eu vou desligar a câmera. Olha, eu acho, pelo sorriso, doutor Ronaldo, o doutor Eduardo Manoli, eu acho que ele está interessado, parece que ele gostou. Não, o doutor Eduardo Manoli está bem atarefado, eu já conversei com ele agora há pouco. Eu imagino. É uma brincadeirinha. Mas eu consegui tempo para olhar esse projeto 88 aí, é complexo, é bem complexo. Doutor Eduardo, defina complexo, por favor. Olha o Fábio. O que você acha, Fábio? Qual que é o projeto? É o 88 de 2022 que fala para proibir equipamentos hostis, né? Uma coisa assim nos espaços de circulação. Foi aprovada recentemente uma lei dessas na cidade de São Paulo. Inclusive por causa do trabalho lá do padre Júlio Lancelotti, ele começou a quebrar esses elementos, arrancar esses elementos na cidade, e aí foi feita uma legislação na cidade de São Paulo para retirada. Né? Então essa lei está vindo no vácuo desse trabalho do padre Júlio Lancelotti. Interessante. Quem poderia... Vou refazer a pergunta. Tem algum padre no conselho? No conselho, podia passar para ele. Alguma autoridade eclesiástica, né? Eu desconheço, viu, Fábio? Geralmente, abaixo de Deus aqui na terra e dos padres, tem os advogados.
Ah, não, tem muita gente ali, viu? Advogado hoje. Muita gente aqui que... Ele é um projeto de lei que é passível de compreender até o trabalho de origem, né, João? Mas ele é complexo, né, em questões jurídicas, né? Você vê lá, ela chama de equipamentos anti-skate, né? Então, parece que, na verdade, querem dar outra utilização para o espaço público livre de uso, né? Quando ela fala espaço livre de uso público, não me parece que monumento, de fato, seja pista de skate, né? Então, não precisaria nem ter o anti-skate para o sujeito não estar lá andando com o skate dele, né? São várias questões, né? Sim, a moradia embaixo de ponte. São os elementos que estão sendo colocados aí para evitar embaixo do Laurão fizeram, né? Lá tem as pedras. Exatamente. Está lá ainda. Estão lá ainda, exatamente. É isso aí. Mas às vezes é mais fácil usar a legislação para fornecer abrigo do que permitir que espaço público vire abrigo, né? É que, na verdade, também tem alguns elementos, como havia nos degraus da catedral, puseram umas setinhas ponta de lança, que aquilo, além de tudo, era perigoso, porque alguém, se tropeçasse na rua, caísse, poderia cair em cima daqueles elementos e se machucar, né? A dificuldade é entender que a legislação vai proibir um universo tão grande de usos, né? É difícil imaginar. Dizer, tem algumas esquinas, por exemplo, em Campinas, que tem acidente toda semana, né? E tinha uma casa próxima de onde eu morava na minha adolescência, e de tempos em tempos o ônibus entrava na casa até a sala, né? E nunca mais aconteceu quando ela colocou alguns trilhos ali na calçada. Não estou nem justificando, estou explicando o contexto, tá? Não estou nem levantando ali. De uma maneira que o pessoal está pondo trilhos e pondo perfis metálicos na frente das lojas para não haver aquela tipo de assalto da trombada, né? Que os caras... Então, assim, tem uma série de circunstâncias ali que envolve a Mas questão. Mas acho que isso é diferente do elemento, né? Que isso daí é mais aquelas pedras pontiagudas, cacos de vidro no chão, aquelas... Não, está lá, trilhos, também está escrito lá, trilhos, né? A questão do skate também tem a ver é uma forma diversa de você possibilitar o uso de skate. Quer dizer, onde que caberia isso? Pode ter um tratamento, você não pode ter o skate... não pode ter o skate como pressuposto que em qualquer lugar ele vai acontecer. Tem que ter uma correlação. Eu sou super favorável ao skate, diga-se de passagem, tá? O skate é esporte, é saúde, é patins, quer dizer... O problema o corrimão de lugar que faz parte do esporte. Super favorável. O problema é o objeto que a lei quer tratar. Exatamente. Como que a lei traz alguns efeitos. É claro que na escada da igreja também acho que não deveria ter. Só que você, quando pega um objeto tão amplo e abstrato para o direito, que é espaço público, e você traz essa vedação, você vai forçosamente te levar ao casuísmo concreto. Aonde pode e aonde não pode. E aí você inviabiliza qualquer prática de aplicação da lei, né? Imagina, daqui a pouco alguém vai precisar fazer alguma atividade específica que precisa de alguma coisa pontiaguda. O que ela chama de equipamento hostil é, na verdade, para o direito, o chamado ofendículo. Algo que você põe, que ofende terceiros, porque você quer inibir uma ação dele. Então, se você aprova esse equipamento hostil, daqui a pouco grade de colégio vai ser um equipamento hostil, daqui a pouco você pode dizer que o muro que cerca determinado estabelecimento público também não deveria existir, e aí você começa a fazer com que esse objeto fique muito abstrato e amplo, e isso aqui é um caos, né? É só isso. É um objeto difícil de regrar, né? O que o Estado pode fazer para evitar o uso de cidadãos, né? Porque é isso que está querendo dizer. Quando ele vai embaixo do Laurão e põe pedra, ele está dizendo, olha, aqui não, né? Aqui você não vai morar, né?
Existem outros locais públicos que as pessoas acabam se utilizando. Então, agora, você fala assim, em nenhum local você vai poder fazer isso, aí daqui a pouco não tem grade na escola, tira a grade da cadeia, né? Porque aí tira uma grade, aí tem que tirar até grade de estabelecimento prisional, né? Vai tirar a serpentina do quarto DP, né? Ué, porque é um equipamento público, é um espaço público, e aí vai levar a interpretações muito amplas. O uso do espaço público, né, ele tem uma adequação à funcionalidade dele, né? Então precisa ter uma adequação, e é o casuísmo, é o Estado que precisa resolver mediante decreto, não pode. Senão vamos exigir que tire a grade da Lagoa do Taquaral. Por que tem grade da Lagoa do Taquaral? Na verdade, eu estou vendo que isso daí é bastante amplo. É um tema mesmo. amplo, Eu acho muito amplo. Deixa eu acho que levar. isso tem que ser uma matéria, uma coisa mais de educação pública do que de legislação em si. Sabe? Eu acho que é restringir um objeto. Se eles conseguissem como restringir o Eduardo um está objeto... falando, daqui a pouco vão tirar seria- as grades, as concertinas daí de proteção dos quintais, dos muros, das construções, as cercas elétricas, eletrificadas. Esse projeto veio do Executivo ou da Câmara? Da Câmara. Tá. A Eu acho que vereadora que propôs. eu acho que seria interessante se a gente pudesse chamar a vereadora numa reunião do CMDU, até para ela expor exatamente qual é o propósito dela, né? Ou qual foi o que motivou ela exatamente a fazer esse tipo de situação, para a gente sentir exatamente essa abrangência, porque é um tema, como o doutor Eduardo já comentou, o Verde também, é extremamente amplo isso daí. E, de repente, pode gerar um desencadeamento, assim... E o CMDU pode até dar uma orientação, olha, vamos melhorar o objeto, vamos tentar Exatamente, compreender o que está querendo, né? Eu acho que seria uma coisa interessante. O CMDU já fez isso antes e deu alguns resultados. Não sei o que vocês acham. Posso sugerir? Eu não sei, ouvindo todos falando, o João, o Fábio, o Eduardo, o próprio Dr. Ronaldo, vocês quatro estão bem alinhados, cada um com a sua posição. Eu acho que daí sairia uma boa solução para o CMDU. Como não houve manifestação, eu sugeriria os quatro. O 4 quê? Os quatro membros do... Os quatro não funcionam, precisa de mais um e você está convocado, Alan. O quatro dá sempre empate, precisa de um número ímpar. Não, porque o redator é você que manda, entendeu, Fábio? Aí Não. o doutor Eduardo e o doutor Ronaldo te dão um apoio jurídico e o professor João Verde te dá um apoio urbanístico. Aí. Acho que está em ótimas mãos. Não. A gente tem eu gosto da ideia, viu, Fábio? Preocupação são só os 30 dias, a gente vai ter, além disso, a ausência de reunião em janeiro, que entra em recesso, né? Mas eu gosto dessa ideia, né? Entre recesso. Eu não sei se funciona a questão da suspensão do prazo, nosso prazo, a lei não fala muito disso. Funciona. No caso, Funciona, quando a Câmara interrompe também o prazo para a gente. Para a gente trazer a resposta. Exatamente. Tem essa questão só, sabe, do prazo, mas eu gosto da ideia de a gente conversar com os... já teve situação que a gente trouxe um parecer contrário, né? E o vereador depois veio explicar as razões. Realmente o projeto tinha uma finalidade que ninguém compreendeu a finalidade que era. Exato. E talvez outras circunstâncias poderiam ter resolvido. Eu acho que a gente tem que trabalhar o parecer, mas e talvez concomitantemente convidar a vereadora a apresentar as circunstâncias que ela gostaria de proteger, né? Qual o bem jurídico ali, qual o bem da vida, enfim. O que motivou ela exatamente a fazer isso. É um assunto tão complexo e ela trouxe 2 artigos, né? Proíbe isso e acabou, né? Então acho que precisa realmente entender o que... o espírito da coisa. Vai se pegar nos problemas e ter que abrir exceções, e a regra vai virar a exceção, né? Exatamente. Sendo que, na verdade, se ela tem uma intenção muito específica, ela pode já vir com um ponto específico. Vira uma bola de neve que vai ficar incontrolável o negócio. Incontrolável, a prefeitura fica com as mãos atadas, assim por diante.
Bom, a gente precisa realmente fazer um grupo, gente. Eu posso participar, não gostaria de relatar, mas eu posso participar. Pronto, já pus meu nome aqui. Quem mais? Não vou ter, eu faço, tá bom? Comissão se chama Ronaldo, pode ser não? Eu falo isso porque quando a gente relata sozinho, acaba sendo mais fácil, porque a gente apresenta um texto, né? E tem menos debate, é verdade, chega menos discutido. Mas para quem está relatando é mais fácil, porque ele olha lá, tira dúvida com um com o outro e vida que segue, né? Mas aí pode haver consulta para o João Verde, que tem um certo conhecimento já de São Paulo. Consulta só, João. Eu não sou Ô, João espiritista. Verde. Seja bom. Ronaldo, conta comigo, eu te ajudo se você precisar, tá bem? Não, eu tô brincando, Eu tô brincando. E eu sei que o João tá brincando. Eu só fiz isso porque agora ele aceita, pode ficar com o João. Retirou, né? Enquanto um advogado, a gente Eu tem tô Se que... alguém tiver alguma ideia, pode encaminhar. É né? bom O Eduardo tem bastante vivência também, quiser mandar alguma informação, eu considero e tal. Eu só não vou fazer reuniões, não vou fazer esse debate. Eu tento concatenar ali tudo que chegar e transformar num parecer coerente com o que a gente fez uma prévia discussão aqui. Tá bom? Ronaldo, Pois não, Elton? é interessante, o Eduardo, ele realmente colocou bem claro que nós estamos resolvendo a causa e não o efeito, né? O efeito e não a causa. O João também colocou esse projeto de São Paulo. Me preocupa muito a questão dessa, assim, criar-se abrigos onde não foram projetados abrigos. E o que é hostil ou deixa de ser hostil? Por exemplo, de repente um talude debaixo de um viaduto é hostil. Uma brita é hostil. Então, assim, é um termo que abre uma polêmica que realmente, muito do que vocês falaram aqui é fato. Vai se criar mais exceção do que regra. E aí vai ficar quase que insuportável administrar isso aí. Acho legal você fazer esse relatório. O Eduardo deu um embasamento bem legal na questão jurídica. E aí o Alan, o João, o Fábio, urbanisticamente, falaram tudo que é fato. Né? Então, é só ligar para esse pessoal aí que resolve. Perfeito. Usou termos amplos, né? Ela usa superfície áspera, né? Caramba, cara. Superfície áspera errada, a gente não pode pôr nada. Das pedras lá. Pode ser pedra, pode ser chapisco. Pode ser asfalto, pode ser cimento, pode ser qualquer coisa. E assim, outros segmentos da população, né? Que são outros segmentos da população, né? É o pichador que você não vai poder pôr a cerca elétrica lá na laje, lá para ele subir para pichar, você vai ter que tirar também. No fundo vai embolando o negócio. Um cenário ali da incerteza. E é justamente o que, como disse o Eduardo, precisa ser direcionado. O objetivo é cuidar de moradores de rua com previsão de lugares específicos para que eles que tenham abrigo e tal. O mais importante é essa questão do trabalho de acolhimento aí das secretarias. Também, perfeito. Estarem trabalhando junto. Perfeito. Então, está montada a comissão, né? Indo para o próximo item da pauta, deixa eu só abrir aqui. Bom, é justamente o parecer do PLC 76. Eu vou fazer um breve relato do que houve nesse último mês, né, especialmente ontem. Ontem, o Fábio Bernius comunicou, junto à comissão que foi montada para apresentar o parecer, que na Câmara dos Vereadores foi juntado o parecer antigo, ou seja, aquele parecer que foi encaminhado ao Executivo. E esse parecer, então, foi juntado como se fosse a resposta do CMDU ao ofício que nós recebemos em meados de outubro. Eu fui verificar, Bernius, foi em 21 de outubro, tá? O ofício
nós recebemos ofício do PLC 76 ou 78, agora posso estar falando aqui o número. E a Câmara hoje começou a discutir, debater o projeto, a PLC, mas como foi utilizado um projeto, um parecer nosso que não tinha finalidade para a Câmara, né, nós encaminhamos um ofício nessa manhã para a Câmara. Agradeço aqui, diante de todos, o comprometimento tanto da Maria Célia quanto do Luiz, que fizeram chegar, né, até a Câmara ali com prioridade o nosso ofício, explicando, né, e pedindo o prazo para a Câmara, para aguardar a chegada do parecer específico voltado ao Legislativo, né, e a informação que a gente tem é que a Câmara suspendeu a segunda votação. Em tese, a gente teria que fazer o parecer hoje, tá? Mas conversando já na comissão internamente, nós já sabemos que ela não está pronto o parecer, e então a gente vai ter que discutir como resolver essa questão para prever um momento para a gente fazer a discussão desse assunto. Importante destacar a todos o seguinte: a comissão tratou de vários temas e pontos, especialmente porque houve algumas emendas e elas trouxeram assim, uma alteração substancial daquele texto inicial ao que hoje é o PLC. Então, existem muitas informações, ideias, opiniões já exaradas ali no grupo, né, de WhatsApp, mas não foi possível transformar essas ideias ainda no parecer, né? A gente tem uma circunstância hoje que a gente pediu à Câmara para aguardar, e a gente indicou que hoje seria deliberado. A gente não vai ter condições de deliberar, por não ter um texto pronto, mas a própria comissão já está apontando uma data, né, para a gente fazer isso. Então, eu vou sugerir a gente trabalhar de duas maneiras aqui, tá? 3 assuntos para a gente tratar a respeito desse ponto. O primeiro assunto, eu vou mais falar do que realmente levar à votação. O primeiro assunto é que a gente vai diferenciar com bastante clareza a terminologia parecer ao Executivo por força do artigo tal, não se aplica à Câmara Municipal, e fazer isso, e se for necessário a gente muda até a terminologia. Isso a gente deixa para no próximo situação assim a gente avalia, tá? No caso concreto, não queria definir isso agora, mas esse é um ponto que foi levantado pela comissão, que gerou toda essa circunstância. Então, a gente vai fazer uma diferenciação terminológica muito clara do que é da minuta que vai ser encaminhada ao Executivo como ao texto, né, antes de virar o projeto de lei, da minuta de parecer, aquela tradicional que a gente sempre envia à Câmara. Tá bom? Então, uma diferenciação terminológica clara para a gente evitar confusões como a gente teve que enfrentar hoje. Segundo ponto, eu queria abrir a possibilidade, especialmente com a participação da comissão, né, para a gente pensar ali na organização dos prazos, tá, para a gente concluir a elaboração do parecer e fazer a discussão e votação. E o terceiro ponto que a gente pode discutir na sequência nós vamos comunicar, a gente tem um certo compromisso de comunicar também à Câmara, né, de que nós não aprovamos hoje. Então, como já pensar ali no ofício de comunicar à Câmara qual o prazo, quando que há a nova previsão de concluir. Nós não temos essa obrigação, não é uma obrigação por lei, mas eu acho que é de bom tom, até para estabelecer um diálogo cada vez mais tranquilo e aberto, e para que tudo possa transcorrer assim com naturalidade, para eles ficarem esperando, né, uma informação que não vai chegar amanhã, por exemplo, para eles, tá? A gente pelo menos não tem um ofício comunicando, tá? Então, o Eduardo, a gente tratou ali no WhatsApp, a gente estava pensando em fazer então uma discussão e apresentar o projeto já para uma reunião extraordinária. É isso. Está sem áudio, Eduardo. Isso, só liberei aqui. Isso mesmo.
como a comissão ela tem um número também expressivo de membros, é prudente que a gente faça lá na comissão uma análise final do que foi produzido e aí logo na sequência fazermos uma votação sugerida para segunda-feira, né, Ronaldo? A votação seria na segunda-feira, seria isso? Sugestão? Para deliberar, fazer uma reunião extraordinária na segunda-feira, dia 12. Não. Me perdi aqui, dia 12. Aí tinha que só confirmar com todos quando que eles poderiam fazer a reunião da comissão, né? Se poderia isso ser na sexta-feira, por exemplo. Sexta-feira é um dia ruim, né? Quinta, feriado, sexta-feira. Sexta-feira vai ter o Jogo do Brasil. A não ser que faça na segunda da comissão e aí na terça, como o CMDU já está acostumado na terça, ele já se reúne na terça seguinte, né? O Jogo do Brasil na sexta é às 11 da manhã. Não vejo problema da gente fazer uma reunião da comissão à tarde. Meio-dia o jogo. Meio-dia? Meio-dia. E não reunião da comissão, tá? Mas poderia fazer uma reunião da comissão 4h30, por exemplo. No dia 9, na sexta-feira. Eu posso também. Tá. Eu acho que fica assim, bem encaminhado, tá? E a gente marca então uma reunião extraordinária para terça-feira, dia 13. É melhor do que dia 12, né? Porque dia 12, segunda-feira, a gente pode ter mais dificuldade de ter membros, mas por mim poderia ser dia 12. Para mim, tanto faz, era só para enviar para a Câmara logo, né? Isso. Sim, eu não tenho problema dia 12. Para mim pode ser dia 12 também, não tenho problema. Tudo bem. Célia, como é que tá dia 12, Célia? Dia 12, que dia que é? Segunda? Segunda. Não, tudo bem. Vou sair de férias dia 14. Mas dá tempo. Só uma pergunta. A Câmara entra em recesso dia 15. Ela não vai ter mais, que eu saiba, não vai ter o Luiz que pode me ajudar aí, não vai ter mais votação, não vai ter mais sessão da Câmara. Hoje eles anteciparam a última, eu não sei como é que é, eles me informam. Eles que marcaram para a semana que vem a votação, eles vão fazer uma reunião extraordinária. Ô, Júlio, vem cá depois. Como que é? É importante isso, porque na medida em que a gente joga uma semana a mais, a gente tem o risco de não ter o nosso parecer apreciado, né? Faz parte do nosso ofício, a gente se dedica bastante, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Até onde eu sei, segunda e quarta-feira vai ter sessão, sim. Vai ter? Vai ter segunda e quarta vai ter, sim. Então, marca a nossa para segunda, 12, e na quarta, aí já consegue enviar para eles apreciarem na quarta, né? Exatamente. E aí não atrapalha o calendário de ninguém, né? A gente comunica. É importante só a gente ter clareza nisso. Se a Câmara decidir na segunda-feira. Tudo para hoje, né?